Olá! Hoje daremos continuidade às rodas egípcias e à viagem dimensional. Essas rodas são um dos símbolos mais antigos conhecidos. Até o momento, elas foram encontradas apenas no teto de determinados túmulos egípcios muito antigos. São sempre encontradas em conjuntos de 4 ou 8 e ninguém sabe o que são. Os arqueólogos egípcios mais famosos do mundo não têm a mais vaga ideia do que elas significam, mas para mim elas são a prova de que os egípcios sabiam que a flor da vida era mais do que apenas um desenho interessante e que sabiam da maior parte, talvez até mesmo mais, sobre as informações que serão vinculadas aqui. Para entender onde as rodas entram na flor da vida, vocês precisam estudar os tremendos níveis de conhecimento contidos nelas. Jamais chegarão lá apenas observando os desenhos. Não é nada que possa lhe ocorrer simplesmente. Precisam conhecer o antigo segredo da flor da vida. É mostrada uma fotografia muito escura que dificulta a visão dos detalhes, mas é um teto e estava completamente escuro quando fotografei. Caminhando para a direita na base do desenho, vêm-se 7 pessoas com cabeça de animal. Elas são chamadas de Néters, ou deuses, e cada uma delas tem uma forma oval, vermelho alaranjado, acima da cabeça, o que Tote chamou de o ovo da metamorfose. Os Néters se concentram no momento em que atravessamos um determinado estágio da ressurreição, que é uma rápida mudança biológica em uma forma de vida diferente. Eles trazem consigo uma imagem dessa transição à medida que caminham ao longo da linha. Então, de repente, a linha chega ao fim e dá uma guinada rápida de 90 graus para cima, e eles passam a caminhar perpendicularmente à direção anterior. Esses 90 graus são uma parte muito importante deste trabalho. A guinada de 90 graus é decisiva para a compreensão de como tornar real a ressurreição ou a ascensão. Os níveis dimensionais estão separados por 90 graus. As notas musicais são separadas por 90 graus. Os chakras são separados por 90 graus. Os 90 graus sempre continuam aparecendo novamente. Na verdade, para podermos entrar na quarta dimensão ou em qualquer dimensão a propósito, devemos dar uma guinada de 90 graus. Provavelmente nessa altura preciso assegurar-me de que estamos todos nos entendendo sobre o que são as dimensões, como a terceira dimensão, a quarta dimensão, a quinta dimensão e assim por diante. Do que estamos falando? Não estou falando sobre dimensão no sentido matemático normal, como nos 3 eixos ou assim chamamos dimensões do espaço, os eixos X, Y e Z, da frente para trás, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Algumas pessoas chamam esses 3 eixos de terceira dimensão e dizem que o tempo se torna a 4ª dimensão, pois não é disso que estou falando aqui. Dimensão, harmonia e universo em forma de ondas. O que vejo como os diversos níveis dimensionais tem mais a ver com a música e a harmonia do que qualquer outra coisa. Provavelmente também existem diferentes conotações em relação ao que estou falando, embora a maioria das pessoas que estuda esses assuntos esteja inteiramente de acordo. Um piano tem 8 teclas brancas de dó a dó, que é a 8ª mais conhecida, e entre essas as 5 teclas pretas. As 8 teclas brancas e as 5 teclas pretas produzem todos os sustenidos e bemóis do que chamamos de escala cromática, que tem 13 notas. Na realidade, 12 notas, uma vez que a 13ª inicia a 8ª seguinte. Assim, de um dó até o seguinte, realmente existem 13 passos, não simplesmente 8.
Com isso em mente, quero mostrar a vocês o conceito de onda senoidal. As ondas senoidais correspondem à luz e ao espectro eletromagnético e à vibração do som. Provavelmente todos temos alguma familiaridade com esse assunto. Em toda a realidade em que nos encontramos, todas as coisas se baseiam em ondas senoidais. Não há exceção que o saiba, a não ser quando há o vazio em si e talvez ao espírito. Tudo que existe nessa realidade é a onda senoidal ou cosseno, se quiserem considerar dessa maneira. O que faz uma coisa diferente da outra é o comprimento de onda e o padrão. O comprimento de onda se estende de um ponto qualquer na curva para o ponto onde toda a curva começa. Os comprimentos de onda verdadeiramente longos parecem-se quase com uma linha reta. Por exemplo, as ondas cerebrais têm cerca de 10 centímetros elevados à 10ª potência e são quase como linhas retas saindo da sua cabeça. A física quântica ou a mecânica quântica considera tudo na realidade segundo uma dessas duas maneiras. Eles não sabem porque não podem observar a realidade das duas maneiras de uma vez só, embora as geometrias indiquem porquê, se vocês as estudarem cuidadosamente. Considerem qualquer objeto, como este livro, como sendo constituído de minúsculas partículas como átomos. Ou podem esquecer essa ideia e simplesmente considerá-lo como uma vibração, uma forma de onda, tal como campos eletromagnéticos ou até mesmo som, se preferirem. Se o considerarem como átomos, são observadas as leis que se ajustam a esse modelo. Se o considerarem como formas de onda, são observadas as leis que se encaixam nesse modelo. Tudo no nosso mundo é uma forma de onda, às vezes chamada de padrão ou assinatura de onda senoidal, ou pode até mesmo ser considerado som. Todas as coisas, o seu corpo, o planeta, absolutamente tudo, são formas de onda. Se escolherem essa maneira particular de observar a realidade e sobrepuserem essa visão sobre a realidade da harmonia musical, um aspecto de som, pode começar a falar sobre dimensões diferentes. O comprimento de onda determina a dimensão. Os níveis dimensionais nada mais são do que classes distintas de comprimentos de onda. A única diferença entre essa dimensão e qualquer outra é o comprimento da sua forma de onda básica. Acontece simplesmente o mesmo como um televisor ou aparelho de rádio. Ao mudar um sintonizador, vocês captam um comprimento de onda diferente, então recebem uma imagem diferente na tela do seu televisor ou uma estação diferente no seu aparelho de rádio. Acontece exatamente o mesmo nos níveis dimensionais. Se mudassem o comprimento de onda de sua consciência e assim mudasse todos os seus padrões corporais para um comprimento de onda diferente deste universo, você literalmente desapareceria desse mundo e reapareceria naquele em que estivesse sintonizado. Isso é exatamente o que fazem os OVNIs quando são vistos cruzando o céu. Se algum de vocês já viu um, eles se lançam a velocidades inacreditáveis, então dão uma guinada de 90 graus e desaparecem. As pessoas a bordo dessas naves não são transportadas através do espaço como são nos aviões. Os passageiros das naves espaciais estão conscientemente conectadas fisicamente ao próprio veículo e quando estão prontos para viajar a outro mundo, entram em meditação e ligam todos os aspectos de si mesmo em uma unidade. Então eles fazem ou uma guinada de 90 graus ou 2 guinadas de 45 graus de uma só vez em pensamento, realmente levando toda a nave, juntamente com os seus passageiros, para outra dimensão. Esse universo, e com isso quero dizer todas as estrelas e átomos eternamente entrando e saindo, tem um comprimento de onda básico de 7,23 centímetros.
podem escolher qualquer ponto desse prédio e entrar e sair infinitamente para sempre dentro deste universo em particular. No sentido espiritual, esse comprimento de onda de 7,23 centímetros é o Om, o som hindu do universo. Todos os objetos desse universo produzem um som de acordo com a sua construção. Todos os objetos fazem um som exclusivo. Se calcularem a média dos sons de todos os objetos deste universo, essa terceira dimensão, obterão esse comprimento de onda de 7,23 centímetros. E esse seria o som verdadeiro do Om para esta dimensão. Esse comprimento de onda também é a distância média exata entre os nossos olhos, do centro de uma pupila a outra. Quer dizer, se considerarmos uma centena de pessoas e calcularmos a sua média. Também é a distância média exata da extremidade do nosso queixo para a extremidade do nariz, a distância das palmas das nossas mãos e a distância entre os nossos chakras, para dar mais alguns exemplos. Esse comprimento de onda, 7,23 centímetros, localiza-se em todo o nosso corpo de diversas maneiras, porque surgimos dentro deste universo em particular e ele está gravado dentro de nós. Foram os laboratórios Bell que descobriram esse comprimento de onda, não alguma pessoa espiritualizada sentada em uma caverna de algum lugar. Quando instalaram pela primeira vez o sistema de micro-ondas abrangendo todos os Estados Unidos e o ligaram, o sistema apresentou estática. Vejam, os laboratórios Bell escolheram por acaso uma frequência ligeiramente superior a 7 centímetros para ser enviada pelo sistema. Por que escolheram esse comprimento de onda, eu não sei. Eles tentaram encontrar a estática, verificaram o equipamento, tentaram tudo o que puderam. Primeiro, pensaram que a estática vinha de dentro da Terra. Finalmente, eles olharam para o céu e encontraram. Então disseram, não, ela está vindo de todos os lugares. Para se livrar da estática, eles fizeram algo que nós, como países e como planeta, ainda estamos sofrendo as consequências. Eles aumentaram a potência 50 mil vezes acima daquelas que normalmente precisariam, o que fez surgir um campo muito potente, de modo que o comprimento de onda de 7,23 centímetros, proveniente de toda parte, não interferisse mais. As dimensões e a escala musical. Por razões como as citadas anteriormente, acredito que 7,23 centímetros seja o comprimento de onda do nosso universo, essa terceira dimensão. À medida que subimos os níveis dimensionais, o comprimento de onda vai se tornando cada vez menor, com uma energia cada vez mais elevada. À medida que descemos nos níveis dimensionais, o comprimento de onda torna-se cada vez maior, com a energia cada vez menor, cada vez mais densa. A exemplo do que acontece com o piano, há um espaço entre as notas, de modo que quando tocamos uma nota, há um lugar muito definido onde fica a nota seguinte. Neste universo em forma de onda em que existimos, há um lugar muito definido onde existe o próximo nível dimensional. É um comprimento de onda específico relativo a esse. A maioria das culturas no cosmos tem a sua compreensão básica do universo e elas sabem como transitar entre as dimensões. Nós já nos esquecemos completamente. Queira Deus, venham a nos lembrar. Os músicos, os teóricos da música e os físicos descobriram há muito tempo que existem lugares entre as notas chamados sons harmônicos. Entre cada passo da escala cromática existem 12 sons harmônicos principais. Um grupo na Califórnia descobriu mais de 200 sons harmônicos secundários entre cada nota. Se montarmos cada nota da escala cromática como um círculo, teremos 13 círculos. Cada círculo representa uma tecla branca ou preta, e o círculo sombreado no final é a 13ª nota, que dá início à oitava seguinte. O círculo preto,
que mostra na ilustração, representa a terceira dimensão, o nosso universo conhecido, e o quarto círculo, a quarta dimensão. Os 12 sons harmônicos principais entre qualquer duas notas ou dimensões são uma réplica do padrão maior, é holográfico. Se formos além, entre cada som harmônico, descobriremos outros 12 sons harmônicos que reproduzem o padrão integral. Isso continua para cima e para baixo, literalmente para sempre. Isto é chamado progressão geométrica, apenas em harmonia. Se continuarem a estudar, descobrirão que cada uma das escalas musicais únicas que foram descobertas produz uma oitava diferente da experiência. Mais universos para explorar. Esse é outro assunto que voltaremos. Provavelmente vocês já ouviram as pessoas comentarem sobre as 144 dimensões e como o número 144 se relaciona com outros temas espirituais. Isso acontece porque existem 12 notas em uma oitava e 12 sons harmônicos entre cada nota. E 12 vezes 12 é 144 níveis dimensionais entre cada oitava. Para ser específico, existem 12 dimensões principais e 132 dimensões secundárias dentro de cada oitava, embora, verdade, a progressão prossiga eternamente. Este diagrama apresenta uma oitava. A 13ª nota repete a primeira, então a outra oitava acima dessa. Existe uma oitava de universos abaixo deste e uma oitava acima. Isso teoricamente continua eternamente. Assim, por maior e por mais infinito que este universo pareça, o que é apenas uma ilusão de qualquer maneira, existe ainda um número infinito de outros meios de expressar a realidade única, e cada dimensão é percebida de maneira completamente diferente de todas as demais. É disso que trata grande parte deste ensinamento: lembrar aos que estão aqui na Terra de que os situamos na terceira dimensão sobre um planeta que se encontra no processo nesse exato momento de tornar-se quadridimensional e mais além. O componente tridimensional deste planeta está prestes a tornar-se inexistente para nós depois de um tempo. Estaremos conscientes dessa dimensão por apenas mais um breve período de tempo. Primeiramente, passaremos por determinados sons harmônicos da quarta dimensão. A maioria das pessoas das dimensões superiores que estão observando e ajudando nesse processo acredita que passaremos para as dimensões superiores bem rapidamente. O muro entre as oitavas. Entre cada universo de nota inteira e entre cada subespaço ou universo harmônico não existe nada, coisa nenhuma, absolutamente nada. Cada um desses espaços é chamado de vazio. O vazio entre cada dimensão é chamado de Duat pelos egípcios ou Bardo pelos tibetanos. Toda vez que se passa de uma dimensão ou som harmônico para a seguinte, atravessa-se um vazio ou escuridão intermediária. Mas determinados vazios são mais escuros do que outros, e os mais escuros desses existem entre as oitavas. Eles são mais potentes do que os vazios que existem dentro de uma oitava. Por favor, entendam que estamos usando palavras que não conseguem explicar plenamente esse conceito. Esse vazio que existe entre as oitavas pode ser chamado de grande vazio ou muro. É como um muro que é preciso atravessar para chegar à oitava acima. Deus colocou esse vazio ali dessa maneira por certas razões que logo se tornarão evidentes. Todas essas dimensões estão sobrepostas umas sobre as outras, e todo ponto no espaço-tempo contém todas elas. A passagem para qualquer uma delas existe em toda parte. Isso se mostra conveniente. Não é preciso procurar por elas, basta saber como acessá-las. Embora haja determinados lugares sagrados nas geometrias da nossa realidade aqui na Terra,
onde é mais fácil tornar-se consciente das diversas dimensões e sons harmônicos, lugares sagrados que são pontos nodais conectados à terras e aos céus, também falaremos sobre isso depois. Também existem lugares específicos no espaço que estão ligados às geometrias do espaço. Esses lugares às vezes são indicados por exploradores como os portais estelares, aberturas aos outros níveis dimensionais por onde é mais fácil passar. Mas na verdade é possível ir a qualquer lugar a partir de qualquer lugar. Realmente não importa onde você está, se compreende verdadeiramente as dimensões e, é claro, é capaz do amor divino. Mudando de dimensão. Voltando àquelas pessoas no teto do templo, algumas páginas atrás, elas estão mudando de dimensão. Estão dando uma guinada de 90 graus e mudando o seu comprimento de onda. E aquelas rodas, conforme verão adiante, estão ligadas à harmonia musical. E vocês sabem que a harmonia musical está ligada aos níveis dimensionais. Uma vez que as pessoas no teto estão fazendo uma mudança enquanto pensam sobre metamorfose e ressurreição, acredito que essas rodas, na verdade, nos digam exatamente para onde elas foram, para qual dimensão. Quando chegarmos ao fim, vocês vão entender o que eu estou falando. A estrela tetaédrica. Essa estrela tetaédrica, com a imagem de Leonardo por trás dela, vai tornar-se uma das ilustrações mais importantes dessa obra. O que vocês estão vendo é um desenho bidimensional, mas pense nele em 3 dimensões. Acontece que existe uma estrela tetraédrica, conforme é mostrado, em torno de cada corpo humano. Vamos gastar um bom tempo para levar cada um de vocês ao ponto de poder ver que realmente tem essa imagem ao redor do seu corpo. Observem especialmente que há um tubo passando pelo centro do corpo, pelo qual podemos respirar a energia da força vital. E os 2 vértices no alto e abaixo deste tubo ligam a terceira dimensão à quarta dimensão. Vocês podem inspirar o prana quadridimensional diretamente através do tubo. Poderão estar no vácuo, no vazio total, sem nenhum ar para respirar e sobreviver completamente se conseguirem aplicar na prática os princípios deste conhecimento. Conforme demonstrou Richard no England, nas Nações Unidas e na NASA, atualmente estamos começando a redescobrir esse campo cientificamente. Exatamente conforme é mostrado ao redor de Leonardo, ele também existe ao redor dos planetas, sóis e até mesmo os corpos maiores. Esta pode tornar-se a explicação padrão de como alguns desses planetas exteriores sobrevivem no espaço. Por quê? Os planetas irradiam da superfície muito mais energia do que recebem do Sol, muito mais. De onde vem essa energia? Com esse novo conhecimento, se Leonardo fosse um planeta, em vez de uma pessoa, os pontos dos polos norte e sul estariam captando imensas quantidades de energias de outras dimensões. Ou dimensão. Os planetas literalmente existem em mais de uma dimensão, e se pudessem ver inteiramente a Terra em toda a sua glória, os diversos campos e energias ao redor do planeta, vocês ficariam impressionados. A Mãe Terra é muito mais intrincada e complexa do que nós, neste nível denso, podemos perceber. Essa canalização de energia, na verdade, é o que acontece com as pessoas também. E a dimensão particular ou dimensões de onde vem essa energia depende de como respiramos. No desenho de Leonardo, o tetaedro aponta para cima, para o Sol, é masculino. O que aponta para baixo, para a Terra, é o feminino. Vamos chamar o masculino de tetaedro Sol e o feminino de tetaedro Terra.
Só existem duas maneiras simétricas pelas quais o ser humano pode olhar para fora dessa forma de estrela tetaédrica, com uma ponta da estrela acima da cabeça e uma ponta abaixo dos pés e com o alinhamento do corpo humano olhando para o horizonte. Para o corpo masculino, olhando a partir dessa forma, o seu tetaedro Sol tem uma ponta voltada para frente e a face plana oposta nas costas. O seu tetaedro Terra tem uma ponta voltada para as costas e a face plana voltada para a frente. No caso do corpo feminino, olhar para fora da sua forma, o seu tetaedro Sol tem a face plana para frente e a ponta voltada para as costas. E o seu tetaedro Terra tem a ponta voltada para frente e a face plana oposta às suas costas. Explicaremos a meditação Merkaba até a respiração 14 no volume 2. Primeiro, eu gostaria de apresentar outros aspectos de modo que possam começar a se lembrar e preparar-se para a reativação final do seu corpo de luz, o Merkaba. De imediato, começaremos falando sobre a respiração yogi, com a qual provavelmente muitos de vocês já estão familiarizados. Então, depois disso, vamos aprender sobre os mudras. Vamos prosseguir passo a passo até estarmos prontos para experimentar a respiração esférica, o estado de ser a partir do qual o seu Merkaba pode ganhar vida. No próximo vídeo falaremos sobre a Trindade na dualidade, a Trindade Sagrada.